Então, hoje, a gente vai entrar em questões de metafísica, como sempre, né? Os gnósticos sempre estão atrelados à metafísica. E eu estava estudando um pouco sobre a questão da metafísica e eu não sei o quanto vocês estudaram nos grupos que vocês participaram, né? Eu, na posição que eu fico aqui, é difícil, porque é muita gente estudada aqui de áreas bem diferentes, mas é bom que vocês enriquecem a conversa e também trazem a reflexão de vocês. Mas me fiquei pensando o quanto que a gente entende o que é metafísica. Eu acredito que vocês aqui já estão bem familiarizados, porque tudo que a gente tem feito de estudo de cosmogênese, cosmologia, mito gnóstico, tudo isso toca na questão da metafísica, né? Quando a gente fala em filosofia e platonismo e dualismo, a gente está falando de metafísica. E a gente tem uma questão com a metafísica, porque o que é metafísica? Né? Aquilo que é além do físico. E a gente está aqui trabalhando com o mundo que os gnósticos vão chamar do mundo criado pelo Demiurgo. Então, o mundo criado pelo Demiurgo, que corresponde aos nossos aspectos físicos e psíquicos, quando a gente fala de psiquismo, psique, alma, tudo isso ainda é dentro do mundo. Tá? Ainda é do mundo sensível, que o Platão vai chamar o mundo sensível, que é sensível dos sentidos, né? Então, o metafísico é aquilo que está além, né? Meta que transcende, que vai além do físico. Então, quando a gente fala em metafísica numa visão gnóstica, a gente está pensando no pleroma. Só para retomar aqui um pouco esse linguajar, para ficar claro para a gente, porque as passagens de hoje, elas vão ter muita aproximação com o platonismo. Eu até dei uma relida aqui nos trechos do Fedro de Platão, e do banquete, porque, nossa, tem muito a ver. Fiquei até com vontade de, depois da gente estudar Platão. Tem que ter muitas vidas para estudar tudo, gente. Mas a questão da metafísica, por que eu estou trazendo ela? Para os antigos, isso era o mais importante, né? Os antigos não ficavam discutindo de onde vim, quem sou e para onde vou, porque eles estavam à toa, olhando para o céu e não tinham mais nada para fazer da vida e ficaram pensando, viajando na maionese, não é? Porque às vezes, quando a gente está na escola, é essa imagem que passam para a gente, né? Ah, aqueles filósofos lá, né? Ah, ficava pensando. Não, para eles, aquilo é uma realidade. Então, a metafísica, para um filósofo pré-socrático, para o platônico, para o pitagórico, é o estudo das realidades. A metafísica, ela é mais real do que a física. O inteligível, o mundo do pleroma, o mundo que está acima, ele é mais real e verdadeiro do que o mundo que a gente vive, o mundo sensível, o mundo que a gente sente, que a gente tem as nossas emoções e que a gente enxerga e nasce e morre, né? Então, os antigos tinham essa questão de entender a origem da nossa essência, da alma, o que é a nossa existência, o ser, o não ser, e tudo isso vai trazer para uma visão de mundo, de existência, que é metafísica, e os gnósticos vão se apoiar nesse tipo de construção de mundo, desse tipo de construção filosófica, né? Porque quando a gente fala em retorno à casa do Pai, quando a gente fala em resgatar a alma, ou olhar para as realidades que são do imperecível, do eterno, que não é transitório, que não morre, do mundo dos vivos e da luz, a gente está falando do mundo das ideias de Platão, a gente está falando das formas perfeitas, a gente está falando da realidade. E para quem estuda filosofia oriental, essa questão de realidade como aparência ou como verdade absoluta é muito, muito presente na Vedanta, nas escolas de filosofia da Índia, no budismo também a gente tem aí uma visão um pouco que dá para aproximar disso. Então, por exemplo, a gente vai ter lá na Vedanta com o Shankara, né? Tem até o livro do Alberto sobre o Shankara, para quem gosta mais de Vedanta, que ele vai falar de o Shankara, não o Alberto, mas o Alberto comenta. O Shankara vai falar de Paramartha Satya, então Paramartha, aquilo que está para quer dizer além, e Samvriti Satya, aquilo que é relativo, que é aparente. E os gnósticos vão justamente falar do demiurgo como esse que cria um mundo cópia. E o mundo cópia, e a gente é ignorante quando a gente vive nesse mundo cópia, e por isso ele é uma realidade aparente. Então eu vi na internet ontem alguém comparando o Yoda Baor, nosso queridinho leãozinho, com
com a visão de Maia, e aí depois a gente ficou conversando, mas não é mais que o véu de Maia, ele também é a ignorância, né? Aí lá na Vedanta, no budismo, a ignorância é a vidya, a não visão da realidade. Então, quando a gente vai ler um texto gnóstico, esse pano de fundo mental tem que estar presente na gente. Essa ideia de uma metafísica, de uma transcendência, da gente buscar um divino que está em nós, mas transcende a nossa existência, né? Porque é justamente a estrutura que os gnósticos vão trabalhar. E aí, hoje, estudando para o Evangelho de Filipe, eu fiquei pensando nessas questões, porque eu já disse isso, e eu achei as passagens muito platônicas, e eu fiquei refletindo sobre como a metafísica ela foi perdendo força ao longo dos séculos no Ocidente, porque antes tinha essa questão existencial e uma coisa que o Pierre Hadot, que é um filósofo mais ocidental moderno, ele tenta resgatar um pouco, tem um trabalho bonito, mas outros também, resgatar essa filosofia como um modo de vida. A filosofia não como algo que você vai lá e discute umas viagens na maionese, porque você está lá passeando pela polis, né? E falando sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas porque você tem uma angústia existencial, que você tem uma saudade que você não sabe definir, um sentimento estranho que você está buscando, né, compreender o que é a realidade, né, o que é essa vida, por que eu vivo, aquelas questões fundamentais. Isso se torna como uma forma de incorporar um modo de vida. Então, o gnóstico, ele não está pensando no demiurgo como um deus lá longe que é um carcereiro que aprisiona ele, como se fosse algo que a gente projetasse como um inimigo externo a nós. Ele não é uma metáfora, ele existe enquanto símbolo e enquanto realidade macrocósmica, mas ele também existe dentro de nós. Então, assim como o filósofo socrático, o filósofo platônico, ele vai pensar nisso enquanto realidade da vida dele, portanto, é algo que transforma a sua vida, o gnóstico também. E ao longo dos séculos no Ocidente, quando a gente vai passando por Aristóteles, aí vai falar da metafísica mais do sentido das manifestações fenomênicas do mundo, o mundo como ele é, como a gente sente, como a gente analisa o mundo, vai chegando na filosofia analítica, e os analíticos, que são mais modernos, eles detestam metafísica e eles vão ler os antigos à luz da análise, né? Então eles vão ficar analisando o discurso analítico de Platão, e aí a busca platônica da alma vai virar uma busca de filosofia política, de filosofia analítica, de filosofia materialista, e é o que acaba chegando nas faculdades, né, hoje. Claro que tem gente fazendo um resgate de um aspecto mais profundo e existencial da filosofia metafísica, mas eu quis fazer essa introdução assim espontânea, porque justamente eu fiquei pensando, a gente tem que voltar o nosso olhar para olhar os gnósticos enquanto metafísicos existenciais do passado, e não esses manuais de metafísica que a gente vê na faculdade e tal, não sei por onde vocês passaram, porque eles vão sempre ter um olhar muito materialista. Inclusive, os filósofos como Nietzsche mesmo, esses filósofos famosos, eles vão olhar para Platão com um certo desprezo, do tipo, eles ficam lá viajando nessas ideias muito longínquas e a vida real é aqui. Então, puxa para o olhar do sofrimento, mas um sofrimento voltado para um materialismo de o ser e o nada, né? O Sartre tem o livro Ser e o Nada. Só existe eu aqui, agora, e a vida é um nada, e tudo é sofrimento, e a metafísica vai sendo deixada de lado. Então, a gente tenta fazer esse resgate com os gnósticos de um aspecto espiritual, de um aspecto cristão, de um aspecto filosófico e metafísico, né? Voltando um pouco também para a visão de Platão. Bom, era isso.